Queridos irmãos, amigos, companheiros dos nossos estudos das segunda-feiras do Grupo Espírita Fraternidade, o Caminho de Damasco, de Garça, nós hoje, dando sequência a esses estudos, vamos finalizar o capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Nós vimos no último estudo dom de curar, preces pagas e vendilhões expulsos do templo. Ficou o último item, mediunidade gratuita, que vamos hoje aqui abordar. Agradecendo a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, pela oportunidade de podermos levar adiante esse estudo, ainda sobre esta forma, já que presencialmente nós estamos impedidos em função da pandemia, respeitando os cuidados. Temos que agradecer imensamente por esta oportunidade e este meio de nos reencontrarmos e darmos assim continuidade aos nossos estudos. Em nome do Criador, em nome do Mestre Jesus, nós vamos ao estudo de hoje. Mediunidade gratuita, o item que vamos estudar hoje. Vamos falar um pouquinho, nesta primeira parte, sobre a questão da mediunidade, para depois, então, a gente abordar a necessidade, a importância, a necessidade da sua gratuidade dentro desta questão do dar gratuitamente. Nós temos no livro O Consolador, um livro de perguntas e respostas de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, diversas questões abordando o assunto mediunidade. Nós separamos aqui algumas que nós vamos introduzir aqui nessa primeira parte, para a gente se posicionar então com respeito à grande importância do significado, da gratuidade com que ela deve ser exercida. Na pergunta 382 deste livro, qual a verdadeira definição da mediunidade? Emmanuel assim se manifesta. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Na sequência, questão 382, é justo considerarmos todos os homens como médiuns? E essa é uma posição da doutrina que Emmanuel aqui ratifica. Todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas, e esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela dos seus acanhados 5 sentidos. Então, Emmanuel aqui fala da mediunidade, um atributo do espírito que se manifesta através do veículo
material, da carne, como os demais sentidos de que dispomos. Então, todos temos esta capacidade, todos dispomos em grau mínimo ou maior desse dom, dessa capacidade. Seja da forma mais simples ou mais ostensiva. Todos os espíritos encarnados possuem esta capacidade. Então, esta é a mediunidade, que o Espiritismo estuda. No Livro dos Médiuns, que é aquele segundo livro da codificação espírita, Kardec estuda profundamente essa questão da mediunidade. É a parte, diríamos, científica da doutrina, porque vai verificar como isso se opera, por que isto acontece, como isso é possível, como se lida, como se deve lidar, como se deve utilizar, o que se deve fazer e para que serve, aonde se encontra essas verdades. Tudo isso nós encontramos na codificação e mais detalhadamente no Livro dos Médiuns, que é um livro segundo da codificação e que trata especificamente do tema. Então nós vemos aqui Emmanuel falando, né? Todos somos médiuns, a mediunidade, qual a sua origem, e ainda mais também aqui, mais à frente, na questão 402, é perguntado: seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Então, aí diretamente no tema de hoje, Emmanuel responde: quando um médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. A mediunidade não é ofício do mundo, e os espíritos esclarecidos, na verdade e no bem, conhecem mais que os seus irmãos da carne as necessidades dos seus intermediários. Então, fica aqui bastante claro a questão do exercício gratuito da mediunidade. Porque ela se processa com o concurso dos espíritos, que não estão à mercê do médium, não estão a serviço exclusivo dos médiuns ou de quem quer que seja. De fato que a mediunidade pode existir, mas a sua manifestação não depende do médium. Porque se podemos ser como somos delas portadores. Mas se não houver a disposição, a vontade, a possibilidade, a permissão de que os espíritos se manifestem por nosso intermédio, ou por intermédio de um médium, ela não ocorrerá. De forma que é algo que não depende. Nós seremos apenas como médium, um intermediário. Portanto, não temos o direito e não devemos cobrar. Devemos oferecer essa condição de que dispormos, seja ela a simples mediunidade, de intuição, de percepções, até aquelas mais desenvolvidas, de forma gratuita. Nesse exercício da mediunidade, não se pode, não se deve jamais levá-la
tê-la como algo que possa ser comercializado. Continuando, lembramos que Jesus, antes de enviar os discípulos, 12 apóstolos, no exercício da divulgação da Boa Nova, fez-lhes a seguinte recomendação, conforme consta dos evangelhos: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. E acrescentou mais: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador de seu alimento. Nessas palavras, podemos constatar que Jesus, ao estimular em seus discípulos os dons mediúnicos, ou seja, a capacidade de curar os mais diversos tipos de males, tantos os físicos como os espirituais, alertou-os a que se abstivessem do usufruto de vantagens materiais na execução de tal tarefa. E o porquê dessa recomendação? Para que seus discípulos se conscientizassem da importância da generosidade que deve prevalecer em todos os indivíduos, bem como da necessidade de não se buscarem motivações interesseiras no socorro que se presta a outrem. Somente assim é que eles, verdadeiramente, se tornariam dignos do bem que estariam praticando. A mediunidade, quando conduzida de forma abnegada, trata-se de valioso instrumento de disseminação do bem. E nessa sua associação com a benevolência e a generosidade, Allan Kardec assim a define: a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. A mediunidade não implica necessariamente intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para o servir de instrumento, mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É neste sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Essas afirmativas últimas nós encontramos no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, capítulo 24, item 12. Patrimônio da alma imortal, a mediunidade é uma faculdade inerente a uma disposição orgânica que se manifesta em maior ou menor estado de desenvolvimento, não implicando necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Na realidade, tal aptidão permite ao indivíduo encarnado, isto é, aquele que se encontra vivendo no mundo material, registrar vibrações, radiações ou estímulos que não podem ser captados por nenhum dos 5 sentidos, bem como servir de instrumento mais ou menos flexível aos habitantes do mundo espiritual. Trata-se, portanto, de uma habilidade profunda e complexa, cujo surgimento em uma pessoa não depende da idade, melhor dizendo, sexo, condição social ou filiação religiosa. Então aí nós vemos Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo, capítulo 2, item 79, dizendo: a faculdade mediúnica prende-se ao organismo,
Ela é independente das qualidades morais do médium e é encontrada nos mais indignos como nos mais dignos. E ainda continua: a faculdade mediúnica é um dom de Deus, como todas as outras faculdades, que se pode empregar para o bem como para o mal, e da qual se pode abusar. Ela tem por objeto nos colocar em comunicação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de receber seus ensinamentos e nos iniciar na vida futura. Como a vista nos põe em comunicação com o mundo visível, a mediunidade nos coloca em comunicação com o mundo invisível. Aquele que dela se serve com fim útil para seu próprio adiantamento e a dos seus semelhantes, cumpre uma verdadeira missão, da qual terá a recompensa. Aquele que dela abusa e a emprega em coisas fúteis ou no objetivo do interesse material, a desvia do seu fim providencial, suportando disso cedo ou tarde as consequências, como aquele que faz mau uso de uma faculdade qualquer. Como diz Allan Kardec, o livro que é o Espiritismo, capítulo 2, item 18. Nessas considerações, podemos encontrar a possível motivação da advertência de Jesus. Ele sabia que se seus discípulos não fossem suficientemente firmes em suas responsabilidades perante os necessitados, poderiam desvirtuar-se, principalmente se deixassem seduzir-se pelos atrativos, ilusões e facilidades da vida material. O que ocorre com a gente, conosco, com todo, diz lá, com o mau uso de toda e qualquer faculdade. Se bem utilizada, recebemos a recompensa. Se mal utilizada, sofremos as consequências. Nesse sentido, o escritor espírita francês, Léon Denis, poeticamente assim se expressa: a mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige o método, a paciência, as altas aspirações, os sentidos nobres. De Léon Denis, no livro Invisível, capítulo 5, página 67. E ainda dele: mercadejar com a mediunidade é dispor de uma coisa de que se não é dono, é abusar da boa vontade dos mortos, pô-los a serviço de uma obra indigna deles e desviar o espiritismo de seu fim providencial. Léon Denis, livro No Invisível, capítulo 24, página 377. Os postulados espíritas professam que a mediunidade representa um importante e útil instrumento de Deus para alívio e instrução dos seres humanos, pois pode servir de veículo aos pensamentos e às ideias dos espíritos superiores. Porém, para ser colocado a serviço da benevolência e da generosidade, ela requer do médium um exercício bastante disciplinado, uma vida íntima ativa e bem direcionada, um consistente conhecimento do seu mecanismo e da sua estrutura, além da sintonia com as esferas superiores. No entanto, via de regra, é oportunidade de reabilitação e de evolução do próprio medianeiro, em virtude dela ser considerada tanto aos dignos como aos indignos. Então nós vemos aqui que a mediunidade ela é concedida indistintamente. Como todos nós recebemos por concessão divina as mais vastas possibilidades e condições, e que temos o livre-arbítrio para a utilização das mesmas, dando-nos a liberdade de opção, cobra-nos a justiça divina, a responsabilidade do uso correto ou não que delas fizermos.
caso específico da mediunidade, recomenda-nos que, como concessão, outras demais concessões divinas, como uso de qualquer outra faculdade que nos é concedida gratuitamente, que ela o façamos também gratuitamente, sob pena de nos responsabilizarmos, sermos responsabilidade pelo uso indevido, do caso específico, a cobrança que viermos a fazer desta faculdade, desta concessão divina. Hermínio C. Miranda, no livro Diálogos com as Sombras, Teoria e Prática da Doutrinação, capítulo 2, página 58, faz a seguinte consideração: a mediunidade, longe de ser marca da nossa grandeza espiritual, é, ao contrário, o indício de renitentes imperfeições. Representa, por certo, uma faculdade, uma capacidade concedida pelos poderes que nos assistem, mas não no sentido humano, como se o médium fosse colocado à parte e acima dos vis mortais, como seres de eleição. É antes um ônus, um risco, um instrumento com o qual o médium pode trabalhar, semear e plantar, para colher mais tarde ou ferir-se mais uma vez com a má utilização dos talentos sobre os quais nos falam os evangelhos. O médium foi realmente distinguido com o recurso da mediunidade, para produzir mais, para apressar ou abreviar o resgate de suas faltas passadas. Não se trata de um ser aureolado pelo dom divino, mas depositário desse dom que lhe é concedido em confiança para uso adequado. Enfim, o médium utiliza-se de uma aptidão que não faz dele um privilegiado, no sentido de colocá-lo na escala dos valores acima dos seus companheiros desprovido dessas faculdades. Sobre essa questão do desvirtuamento e suas inevitáveis consequências, nós vamos ler aqui um trecho que consta do livro Os Mensageiros, de André Luiz, através da mediunidade Chico Xavier, capítulo 6, página 37 e 38, em que um irmão, consta-nos André Luiz, de um estudo, de uma apreciação feita numa palestra lá no plano espiritual, onde Telésforo está falando para alguns espíritos que faliram em sua mediunidade quando encarnados. Então veja o que diz esse mentor espiritual, Telésforo, a alguns espíritos que faliram de sua mediunidade quando encarnados. Diz ele, segundo consta lá do livro: quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas, entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno? Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferiste os abusos sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania domésticas e aos interesses da vida eterna, sobrepusestes às sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Destes-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muitos de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação,
jamais para uso próprio. Que resultado atingimos? Grandes massas batem às portas do espiritismo sagrado, não só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do esforço, do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Então, esta é uma palestra, que consta do livro Os Mensageiros, dada por Telésforo, presenciada por André Luiz, que o descreve desta forma, sobretudo dirigindo-se a espíritos desencarnados que foram médios que se utilizaram de forma indevida, inadequada ou imperfeita das suas faculdades quando encarnados. Nós temos também aqui no livro Um Jeito de Ser Feliz, do nosso irmão Richard Simonetti, um trechinho interessante. Aquilo que nós acabamos de ler, essa parte última é da Silvia Helena Viscardi Pessenda. Essa parte que nós lemos, nós tiramos da internet, citando aqui a autora, compiladora, mas também citando outros espíritos, Silvia Helena Viscardi Pessenda. E agora, do Richard Simonetti, em que ele normalmente faz aqui uma página neste livro que nós acabamos de mostrar, comentando a tendência predominante, que é um comentário à questão 935 do Livro dos Espíritos, e ele finaliza com uma mensagem interessante, em que consta do livro Cartas e Crônicas, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que o espírito Humberto de Campos escreve, ouçam que interessante: num belo apólogo conta Rabindranath Tagore que um lavrador, a caminho de casa, com a colheita do dia, notou que, em sentido contrário, vinha suntuosa carruagem revestida de estrelas. Contemplando-a fascinado, viu-a estacar junto dele e, semi-estarrecido, reconheceu a presença do Senhor do mundo, que saiu dela, estendeu-lhe a mão para pedir-lhe esmolas. O quê? Refletiu espantado. O Senhor da vida a rogar-me auxílio, a mim, que nunca passei de mísero escravo na aspereza do solo? Conquanto excitado e mudo, mergulhou a mão no alforje de trigo que trazia e entregou ao divino pedinte apenas um grão da preciosa carga. O Senhor agradeceu e partiu. Quando, porém, o pobre homem do campo tornou a si do próprio assombro, observou que doce claridade vinha do alforje poerento. O granulo de trigo, do qual fizera sua dádiva, tornara a sacola, transformando em pepita de ouro luminescente. Deslumbrado, gritou: louco que fui, porque não dei tudo o que tinha ao soberano da vida. Olha que interessante esta passagem, gente. Tudo que nós damos retorna para nós. Esse agricultor deu um grão e ficou estarrecido, arrependido de não ter dado toda o alforje, toda a sacola de grãos para
obtê-la toda em ouro de volta. Fica aí a lição de que tudo aquilo que nós doamos, a nós retorna. É o que nós recebemos. Tudo que nós damos gratuitamente, a nós retorna. Como retornou o grão de trigo em uma pepita de ouro. Muito ouro nós podemos receber e receberemos de tudo aquilo que darmos. E esta é a recomendação. Gratuidade, mediunidade gratuita. Que nós possamos fazer bom uso da mediunidade, seja ela qual for a sua intensidade, o seu grau de que nós dispomos. Fica aí essa recomendação, esse alerta para nós, sobretudo nos ensinamentos da doutrina, nas elucidações de Emmanuel, nas palavras e nos contos aqui do livro do Richard e tudo mais que hoje aqui nós observamos. Somos gratos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por esta oportunidade, a assistência, a presença e a companhia dos bons espíritos que sempre estão a nos servir, a nos ajudar. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima.